Olá, todo mundo, bem-vindos. Eu acho que essa é uma das aulas talvez mais importantes assim que eu gosto de dar junto com a Leila, porque ela coloca basicamente o tom até da ideia do Arqueus e da linha que a gente quer seguir pelo Arqueus, aquilo que a gente entende que está relacionado à cura, aquilo que está relacionado ao bem-estar. E aí, nessa aula, eu vou fazer um link de filosofia. Vou começar ali com filosofia. Eu vou dar uma passada ali em hermetismo, que é um tipo de filosofia também menos conhecida, talvez, do que filosofia assim, mais acadêmica, né, de Platão. E vou entrar em Jung, tá? E eu vou tentar mostrar como essa linha toda, ou seja, desde a filosofia até o hermetismo, Jung, é, e o magnetismo, são coisas que estão relacionadas e que têm a ver com a nossa proposta até de trabalho aqui no Instituto Arqueus. Tudo bem? Então, vou compartilhar aqui a tela. Tudo bem. Pois bem, até para começar essa aula, eu fico pensando, né, como começar essa aula? A gente tem que começar do começo de tudo, de todas as coisas. E aí eu vou trazer aqui Platão para me auxiliar nisso daqui, né? Platão, ele vai fazer o seguinte questionamento: o que é o que sustenta todo o universo? O que sustenta do ponto de vista metafísico. O que ele quer dizer por metafísico? Ele quer dizer a qualidade das coisas, né? Então, as coisas, por exemplo, uma pedra, né? Existe a pedra física, né? Que a gente vê, e a qualidade daquela pedra é o seu aspecto metafísico. Então, por exemplo, a pedra ela é dura, então a dureza é a metafísica da pedra, né? A pedra é bela, então a beleza é a metafísica da pedra. E do universo, do ponto de vista metafísico, o que é que sustenta todo o universo? Platão vai argumentar que é a ideia do bem. A ideia do bem sustenta todas as coisas. Qualquer coisa que comece a sair da ideia do bem vai começar a deixar de ser. Portanto, as coisas elas são por causa da ideia do bem. Para a gente entender isso na prática, né? O que é a ideia do bem no corpo físico nosso? É a saúde. Quando você vai perdendo a saúde, eventualmente você vai perder a sua vida e você vai deixar de ter o seu corpo físico, certo? Qual que é a ideia do bem na sociedade? É a justiça. A partir do momento que você vai perdendo a justiça na sociedade, a sociedade vai se desintegrando, 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 até que vira um caos completo. Qual que é a ideia do bem na família? É o amor. Sem o amor, a família vai se desintegrando, vai se desintegrando, vai se desintegrando, até que deixa de existir, né? Do ponto de vista até físico, né? O que é a ideia do bem do ponto de vista físico no cosmos, né? São as forças ali cósmicas que agem sobre os objetos, né? As forças de gravidade, as forças de repulsão, que permitem com que o universo ele se mantenha em uma harmonia. Então, todas essas são aplicações, né, da ideia do bem. Então, existe a ideia do bem na sua abstração máxima, pura, as suas aplicações, que é o que eu falei, né? Justiça, amor, saúde, equilíbrio, e como essas coisas se manifestam no mundo.
Então, por exemplo, na sua vida, você vai ter mais ou menos saúde, né? Na sociedade, você vai ter mais ou menos justiça, né? Num objeto, você vai ter mais ou menos beleza. E aí a gente vai entrar na multiplicidade das coisas. Mas o que sustenta todas elas é a participação no bem. Então, Platão ele coloca o seguinte reflexão, né? Até para uma pessoa cometer um crime, digamos assim, dois bandidos, eles queiram cometer um crime, eles queiram roubar alguém. Se não existir um mínimo de confiança entre eles, eles vão acabar um matando o outro e não vão conseguir nem praticar o crime. Então, até para fazer o mal, você precisa ter algum grau de bem para sustentar aquela ação. Porque uma ação que esteja completamente fora da ideia do bem, ela não se sustenta, ela se dissolve, ela acaba. Tá? Isso daqui é muito importante. Vamos lá. Que aí a gente vai entrar aqui numa parte um pouco mais prática, né? Que Platão ele vai falar sobre a estrutura da alma humana. Vamos aqui agora para a, a, as três partes da alma. Então, como eu estava falando, você tem um princípio racional, que é aquilo que você sabe o que é o certo, tá? E o desejo, tá? Então, com esse exemplo de Platão, ele já mostra que a gente tem duas partes aí na nossa alma. Mas ele vai argumentar que nós temos ainda uma terceira parte, que é o quê? É a que decide qual que vai prevalecer. Se é a nossa parte racional ou se é a nossa parte desejante. Que em português muitas vezes é traduzido como irracível. Eu gosto da tradução em inglês que chama espirituosa, porque é justamente assim, essa parte assim, é aquilo que você ama. Se você ama a sua razão vai vencer. Se você ama os seus desejos, o seu desejo vai vencer. Então, o que decide, o que faz com que vai para um lado ou para o outro, é essa terceira parte. Tá? Eu acho interessante e muito bacana, assim, no curso lá de alquimia, eu vou trabalhar isso melhor. Platão ele relaciona cada uma dessas partes da alma a uma parte do corpo. Então, o princípio racional à cabeça, o princípio aqui espirituoso ao peito e o princípio desejante ao estômago. Isso daqui é importante porque no magnetismo, quando a gente for trabalhar com magnetismo, a gente magnetizar cada uma dessas áreas, a gente está fortalecendo cada um desses aspectos. E tem um paralelo curioso com a alquimia chinesa, principalmente, que cada uma dessas partes do corpo é chamado de Dantian, né? Então, tem o Dantian baixo, que eles chamam, que é aqui na barriga, que é justamente onde que vem os nossos desejos, né? O Dantian aqui do coração, que é a parte espirituosa, e o Dantian da cabeça, que é a parte racional, tá? Bem, Platão ele vai falar o seguinte, a gente estava falando sobre o bem, né? Qual que é o link aqui? A razão, ela só consegue conhecer a verdade das coisas estando iluminada pelo bem. Então, Platão ele faz um paralelo com o Sol, a ideia do bem com o Sol. Do mesmo jeito que a gente só consegue enxergar as coisas porque o Sol ilumina, traz a luz e a gente consegue enxergar, a nossa razão só consegue enxergar claramente aquilo que é verdadeiro se ela estiver iluminada pelo princípio do bem. Sem isso, a razão ela fica confusa. Ela não consegue discernir o que é verdadeiro e o que não é. E ficando, né, confusa e perdida, naturalmente as outras partes da alma vão tomar conta. Tá? Então, guarda bem essa estrutura, né? Ou seja, o bem que ilumina a razão, tá?
o nosso princípio aqui espirituoso, que está relacionado ao coração, né, que tem a ver tanto com coragem quanto com amor, ele vai decidir se a gente quer agir pela razão ou não. E por razão aqui, tá? Eu não quero dizer aquele racionalismo, não. Eu quero dizer aquele princípio que conhece a verdade, o princípio que consegue identificar o que é verdadeiro nas coisas, tá? Agora, se esse princípio, que é o amor pelas coisas, a gente tiver um amor simplesmente pelas nossas paixões, aí a nossa razão não tem chance, né? E por paixões aqui eu quero dizer assim, os desejos, né? Essa palavra paixão a gente confunde muitas vezes com sonhos, né? Ah, eu vou buscar minhas paixões. Você quer falar que você quer buscar os seus sonhos, né? Mas as paixões do latim passione, né? Ele significa o sofrimento. Daí que vem a paixão de Cristo, né? O sofrimento do Cristo. Então, as paixões aqui está relacionado aos desejos, os desejos que nos causam sofrimento. Como o exemplo, por exemplo, da pessoa que tem diabetes, sabe que não pode comer doce, vai lá e come doce, cede, né, aquela paixão e sofre por isso, né? Sofre com a saúde por conta dessa questão, tá? Pois bem, o que que o hermetismo fala sobre isso? Vamos lá. Guarde essa estrutura, porque o hermetismo vai falar da mesma coisa, só que de uma forma diferente. Vamos lá. O hermetismo ele vai falar que a gente tem 4 veículos sutis, tá? Esse daqui é muito importante porque a base da alquimia é em cima desses 4 veículos, tá? Jung, o grosso do trabalho de Jung é em cima da alquimia. Se a gente entender bem esses 4 veículos, a gente vai entender Jung e vai entender a psicologia analítica de Jung e os tratamentos ali de Jung também, tá? Então, no Hermetismo ele diz, existe uma vontade divina, a primeira virtude, né, que eles chamam de sol, que é a ideia do bem que a gente falou lá, tá? A ideia do bem, como Platão fala, ela é imortal porque ela não está sujeita ao tempo. Logo, ela é imortal. Ela existe desde que o universo existe, né? E não está sujeita a desgaste, não está sujeito ao tempo. Ela é o que é. Essa ideia, os hermetistas, eles relacionam com a vontade, tá? E aqui é muito importante para a gente entender, porque os hermetistas eles dizem que a raiz de todo o nosso magnetismo vem desse princípio da vontade. Então, na alquimia, o magnetismo vem do Sol, e por Sol eles querem dizer a nossa vontade. O que que é a vontade, que não tem a ver com os nossos desejos, né? É justamente o quê? A ideia do bem aplicada na sua vida. Ela está no seu inconsciente. Quando a gente partir ali para o Jung, isso daí vai ficar mais claro. Ela não está no nosso consciente. Ela é um princípio que está lá no teu inconsciente e que ela dita toda a sua vida no teu inconsciente. Por isso que ela está relacionada à vontade. Ela dita o que a sua vida vai ser. Todas as suas experiências vão ser baseadas nesse princípio. Então, é como se fosse o teu inconsciente é como um boneco que está cheio de cordas e esse princípio vai puxando as cordas e vai gerando as suas experiências. E você não sabe, né, o porquê. Nossa, eu sou atraído para isso, eu sou atraído para aquilo. Esse tipo de coisa sempre se repete na minha vida, né? Sempre tem alguma coisa. Da onde que está vindo? Está vindo desse princípio. Por isso que ele é relacionado à vontade, nesse sentido, que é uma vontade inconsciente que está em você, que guia a sua vida, e que ele, por ser o próprio princípio do bem, tudo aquilo que ele está almejando é a realização do bem em você.
todo o magnetismo vem desse princípio. Por quê? Porque ele usa o magnetismo para puxar, digamos assim, as cordinhas em você. Então, quando a gente fala, nossa, eu atraio aquela coisa na minha vida, né? Eu sempre atraindo esse tipo de pessoa na minha vida. É da vontade desse princípio que aquela atração está ocorrendo. Então, todo o magnetismo do seu campo vem desse princípio. E o objetivo da alquimia é a gente trazer esse princípio para a consciência. Esse princípio é o que Jung chama de self, né? Então, Jung ele vai falar, a gente vai entrar daqui a pouco em Jung, ele fala toda a cura humana está em você se individualizar, que significa o quê? Você sair da sua esfera de ego e entrar nessa esfera, o que ele chama de self, que aqui no Hermetismo é chamado de a vontade. Tá? Essa vontade vai ser traduzida por uma inteligência. Tá? Então, a princípio, que é a razão ali de Platão. Né? Então, essa inteligência ou razão superior, ela é a forma, né, que a nossa psique tem de traduzir aquela vontade que é uma vontade inconsciente. Então, Jung ele vai falando que assim, conforme a gente vai desenvolvendo ali o nosso ali princípio de alma, anima e animus, né? A gente vai criando a capacidade de entender cada vez mais a vontade do self, né? Então, esse princípio da inteligência é um princípio que vai traduzindo essa vontade na nossa vida. E a gente vai percebendo na nossa vida cotidiana como inteligência mesmo, né? Conforme a gente vai desenvolvendo esse princípio, a gente vai tendo uma capacidade de entender melhor as coisas, de raciocinar melhor, de aprender melhor, de lembrar melhor das coisas. Ele está relacionado à inteligência mesmo. Esse princípio, ele vai se conectar com uma sensibilidade psíquica, tá? Que é a nossa alma. Então, aqui, nesse campo é onde que tem a ânima e ânimos de Jung. Tá? É uma sensibilidade psíquica que existe no nosso inconsciente, que os alquimistas chamam esse princípio de lua. Né? Por essa sensibilidade é que a gente consegue captar e perceber o que está vindo ali da mensagem mais profunda do nosso inconsciente. Né? E isso se traduz aqui na nossa existência física, no nosso corpo, que se a gente for pensar em termos aí de doença, né, é onde que se manifesta, onde que se somatiza todo o nosso psiquismo, tá? Então, o nosso psiquismo todo, ele vem lá no seu mais profundo de uma vontade que existe. Essa vontade vai criar uma configuração magnética, digamos assim, na sua vida. Ela vai, pelo seu princípio de inteligência, você vai conseguindo perceber, né, da onde vem essa, né, estruturar essa vontade na sua vida, e você vai sentir na sua vida esses efeitos. E é o que vai perceber que vai se manifestar aí no seu corpo físico, tá bom? Então vamos relacionar aqui com Jung. Então esse daqui é o modelo aqui de Jung, tá? Modelo de psique aqui de Jung. Então nós temos o que ele chama de ego, que é aquilo que você acha que é você, tá? Esse daqui é muito importante, que é o mesmo conceito que vem ali do hermetismo. Aquilo que você acha que é você mesmo não é você. É só uma pequena amostra do que você é. Mas você é muito mais do que você acha que você é, tá? Isso que você percebe como você veste uma máscara, que ele chama de persona, né? Que é o que você se apresenta para o mundo. Então, por exemplo, eu quero me apresentar como um grande profissional, como uma pessoa, tá? Isso daqui é a sua persona, mas é uma máscara. E aí você, dentro dessa persona, dentro dessa máscara,
tem as coisas no qual você se identifica. Beleza, essa é a tua esfera consciente. Agora, abaixo dessa esfera consciente, tem o teu inconsciente pessoal e coletivo, no qual você tem a sua sombra. A sombra é o quê? Todas as coisas que você acredita que não tem a ver com você, mas que no fundo tem, você joga para a tua sombra. Né? Então você se identifica, você fala, eu sou um cara organizado. Aí você se identifica com isso, eu sou um cara organizado. Mas a desorganização existe em você também. E porque existe as duas coisas em você. Já que você nega essa parte da desorganização, e aí você joga para a sombra. E aí, porque você nega essa parte, você cria uma relação ruim, digamos assim, né, com a desorganização, porque você negou. Quando você enxerga uma pessoa desorganizada, isso te irrita, isso te incomoda, porque é uma coisa que você está negando em você mesmo. Tá? Então, esse é um aspecto, um dos aspectos aqui do teu inconsciente. Tá? Um outro aspecto, um pouco até mais arquetípico do teu inconsciente, é a tua alma. Aqui vem uma outra chave também do hermetismo que Jung percebe. Se você, por exemplo, é homem e você traz a energia masculina para o teu ego, você joga a tua energia feminina para o teu inconsciente, que é a alma, né? Você é mulher, você traz a energia feminina para o teu ego, você joga a energia masculina para o teu inconsciente, que ele chama de, Jung chama de ânimos, né? O que que o hermetismo fala sobre isso? O hermetismo ele fala o seguinte: tudo aquilo que a gente ama ganha contorno na nossa alma, tá? Então, um homem que ama uma mulher, a alma dele, né? Aquela parte aqui, ó, a sensibilidade psíquica, corpo astral, ou a lua, vai ganhar um aspecto feminino, porque ele ama a mulher, né? Ele se sente atraído pela mulher, então ele ele vai moldar essa parte aí no seu inconsciente em cima daquilo que ele ama, tá? E aí vice-versa, a mulher amar o homem, ela vai criar ali no seu inconsciente, no seu princípio ali psíquico, né? No seu corpo astral, uma, um contorno masculino, tá? E aí, o que que é importante a gente entender? Que nós somos os dois. Nós somos o princípio. Todo ser humano tem o princípio masculino e feminino dentro de si. Tá? E se a gente negar, né? Então, eu sou homem. E aí eu me identifico com a força, com a energia masculina. E aí eu não me dou mão muito bem com a força feminina. O que que acontece? Eu crio uma má relação com a minha ânima. E aí a minha ânima, ela fica o que adoecida, né? Jung ele vai chamar isso de a Jung ânima positiva e ânima negativa, a mesma coisa ânimos, né? Ânimos positivo e ânimos negativo. O positivo é basicamente ânimo saudável, quando você tem uma boa relação com ele. O negativo é quando você tem uma má relação com ele. Então, o homem que ele se identifica com a energia masculina, mas ele, né, ele não valoriza, digamos assim, a energia feminina, ele vai criar essa relação negativa com ele mesmo, no seu feminino, a mulher vice-versa, né? E isso vai criar um problema no inconsciente dele, porque aquela ânima ou aquele ânimos vai atuar no teu inconsciente, ele atua de forma independente assim de você e vai criar um adoecimento para você. Então, a saúde está na integração com ânima e ânimos.
tá? Jung, ele fala que a ânima, quando ela é saudável, ela tem um papel de conduzir a gente a perceber o nosso self, que é o nosso eu superior, né? É o nosso eu divino, o eu solar. É o nosso próprio princípio de bem. O ânimos, quando ele está saudável, ele traduz o self para o consciente. Então, um faz um caminho nesse sentido, né? A gente vai ver na mitologia, por exemplo, né, que Ariadne conduz Teseu ali no labirinto do Minotauro, né? Ariadne ali é a nossa ânima, que conduz a gente no meio desse labirinto para encontrar aqui a nossa sombra, né? Que é o Minotauro que está dentro do labirinto aqui do nosso inconsciente. O ânimos já tem um papel contrário, né? Nesse caminho, né, da gente descobrir o nosso verdadeiro eu, que é o self, existe a personalidade maná, que eles chamam. Que é o quê? Ele é uma personalidade bem arquetípica mesmo, né, que ele associa aos heróis, ele associa aos santos, né, que é aquilo que a gente falou aqui no Hermetismo, que é esse princípio, a razão superior, tá? Que é a tradução, né? Em algumas traduções, por exemplo, eles chamam isso daqui de gênio interior. Por que eles chamam de gênio interior? Todos esses princípios aqui da ânima, né? A sombra, a personalidade maná, eles agem independente daquilo que a gente está querendo, né? Então, ele parece que é como se fosse uma outra pessoa que está dentro da gente, né? Mas não é. No fundo, é você mesmo. E você só percebe que é você mesmo quando você ganha a consciência de si próprio. Self significa isso, si próprio, é o seu verdadeiro eu. Então, toda a jornada aqui de saúde, de bem-estar, de felicidade, é uma jornada para você conhecer o seu verdadeiro eu. Jung chama isso de individuação. Na alquimia, a gente chama isso de separação. Significa o seguinte: você vai se separar dos princípios inferiores para você conhecer e ganhar consciência do seu princípio mais superior, né? Da sua vontade divina que existe dentro de você e o princípio do bem. Tá? Quando você faz isso, existe uma transformação radical na sua vida, inclusive, principalmente, do seu magnetismo. Por quê? Porque se toda a fonte de magnetismo vem desse princípio que é superior, e você, de repente, traz ele para a consciência, então você alinha todo o seu poder magnético. Você alinha a tua vontade com a sua realização. Então, existe toda uma transformação magnética no ser humano quando existe esse acontecimento, que é o acontecimento da individuação. E aí isso vai afetar a tua saúde, isso vai afetar toda a sua vida, os acontecimentos da sua vida, né? Porque todos os conflitos aí que você tem, os adoecimentos da sua vida, é você brigando com as diversas partes aqui do teu inconsciente, tá? E aí, a hipnose, principalmente a hipnose é, magnética, tem um papel fundamental. E eu vou fazer esse exercício aqui justamente para isso, para mostrar que a hipnose magnética tem um papel fundamental nesse papel de integração dessas diversas partes, né? Jung vai chamar isso aí de imaginação positiva, né? Mas a ferramenta da hipnose, principalmente da hipnose magnética, é o principal chave para você fazer essa integração. E essa integração, ela tem que necessariamente ocorrer
pelo amor. E aí aqui no Hermetismo a gente chama isso de chave do amor, né? E a chave que permeia Jung em todo o trabalho dele, que não tem como fugir, tá? Que é o quê? É pelo amor que você gera essa integração, tá? Então vamos entender isso daqui. A sombra, a integração com a sombra. O que acontece? Como eu falei, a gente tem pessoas que irritam a gente, né? E que a gente vai perceber que a gente vai encontrando aquelas pessoas recorrentemente. Por que a gente está recorrentemente encontrando aquelas pessoas, né? Porque a tua sombra quer que você enxergue ela. A tua sombra está falando, ó, é isso daqui que eu sou. Você é isso também, você não reconhece. Quando você pega as pessoas que te irritam e você propõe assim, não, eu vou desenvolver fazer aqui um exercício de amor por essa pessoa. Eu vou tentar entender essa pessoa e eu vou tentar sentir amor por essa pessoa no sentido de assim, de compaixão e de compreensão. Quando você faz isso, você vai automaticamente sentir compreensão e compaixão por você mesmo. E aí você vai realizar a cura. Eu vou dar um exemplo aqui para mostrar que é uma coisa que eu faço na minha vida aqui, né? Recentemente, né, eu enviei até um texto aí traduzido aí para Leila, e, e aí ela me deu um feedback aí de um aluno que, assim, fez umas críticas, assim, ao texto, né? Isso me deixou um pouco irritado, porque eu pensei assim, poxa, eu estou dando a oportunidade para esse aluno conhecer uma coisa diferente, uma coisa nova que ele não conhecia, e ao invés dele querer buscar entender o que é essa coisa nova, ele fica meio que, né, preocupado porque ele achava que ele não sabia o suficiente sobre aquilo, que aquilo estava estranho e não sei o quê, né? Aí eu resolvi sentir, não, não, isso está me irritando, é porque existe alguma coisa na minha sombra que está me irritando, né? Então eu identifiquei assim nesse aluno uma espécie de preguiça intelectual, né? Eu fui ver, eu tenho preguiça intelectual? Eu percebi assim, tenho. Eu adoro tudo que é relacionado à espiritualidade humana, à psique humana, tudo isso. Mas, por exemplo, nunca me dediquei a estudar como que funciona o motor de um carro. É uma espécie de preguiça intelectual? É uma espécie de preguiça intelectual, né? Porque as coisas ali que eu gosto, né, eu mergulho, gosto muito de estudar. Agora, tem muitas coisas que não, e que eu não estudo, né? Então, é uma preguiça intelectual que eu tenho. Eu tenho essa preguiça também. E reconhecendo que eu tenho essa preguiça também, e o porquê que ela me irrita, me vem também de um medo, né? De me sentir burro, que tem a ver com a minha sombra. A partir do momento que eu comecei a fazer essa relação, né? E eu comecei, assim, mesmo sem conhecer esse aluno, eu me dediquei a tentar entender, tentar perceber que isso existe dentro de mim. Eu comecei a fazer a integração com essa parte da sombra em mim. E aí a ideia, né, de um aluno ali criticar um texto sem ter entendido muito bem o texto, parou de me irritar. Então, foi uma pequena integraçãozinha aqui, mas que tem que ser feita sobre essa luz da compaixão, da compreensão, que é o que a gente precisa fazer. Então, se a gente perceber que existe pessoas que nos irritam, essas são as principais para a gente tentar aplicar essa chave do amor para fazer a integração com a sombra. Ânima e ânimos, que é o exercício que eu vou fazer daqui a pouquinho com vocês. Se você não amar, né,
o sexo oposto, você vai ter uma relação doentia com sua ânima ou ânimos. Não tem jeito, né? Então, se você é homem, não amar a mulher em tudo aquilo que ela representa, se você é mulher, não amar o homem em tudo aquilo que ele representa, você vai ter um problema de ter um ânimos ou ânima adoecido e que vai perturbar a sua vida toda, tá? Ultimamente, a gente tem visto assim, uma guerra dos sexos assim muito acirrada, né? E isso tem causado um problema assim psicológico terrível, que você vê assim escancarado nas pessoas problemas tanto ou de repressão de ânima ou repressão de ânimos ou possessão de ânima, possessão de ânimos, que ambos são adoecimentos quando a gente não consegue integrar esses aspectos, tá? Então, uma forma, né, que os hermetistas falavam assim, e Jung adopta, né, para você trabalhar, é você amar, por exemplo, um homem, amar uma mulher que não é real, é uma mulher que existe, né, na sua imaginação. E aí você escrever poemas para ela, você escrever um texto para ela, ou você desenhá-la, e você, assim, amar não a pessoa física, mas o princípio. Né? Por isso que tem que ser um homem ou uma mulher assim idealizado, porque aí você vai no princípio, porque todas as pessoas têm defeitos, lógico, né? Agora, quando você aprende a amar, então, por exemplo, você amar a sensibilidade, né, numa mulher, a intuição numa mulher, e você aprende a amar a capacidade assim de lidar com o caos que é do princípio feminino, né? Você aprende a apreciar ao invés de estranhar, de achar diferente, esquisito, você aprende a amar. Você está amando a sua ânima. E aí você está se integrando com ela. Então, Jung, por exemplo, ele fala, ó, pega um caderno e começa a dedicar. Pensa numa mulher, assim, imaginária, e começa a escrever para ela. Começa, né, a se relacionar com ela. Eu acho que tem um outro exercício que é mais fácil e mais prático, que é o que eu vou fazer aqui agora, que eu vou propor aqui para vocês, que a gente vai usar o magnetismo, a hipnose e esse conhecimento para fazer a integração, tá? Então, eu vou pedir aqui para vocês uns minutinhos. Eu quero que, se for mulher, coloque a mão direita aqui no terceiro olho, o dedo médio, e o dedo médio da mão esquerda no hara, né? São os 3 dedos abaixo do umbigo. Se for homem, o contrário. A mão esquerda aqui no terceiro olho e a mão direita aqui no hara. Eu quero que vocês fechem os olhos e fiquem nessa posição um pouquinho. Presta atenção na sua respiração e vai relaxando o corpo. Sente o efeito energético sobre o seu corpo. Percebe como você vai entrando num estado mais e mais profundo. Mais e mais profundo. Agora, aos poucos, mantendo os olhos fechados, eu quero que você comece a fazer passes com as 2 mãos, do topo da sua cabeça até a sua barriga. Pode soltar as mãos e vai fazendo passes lentamente, topo da sua cabeça até a sua barriga.
Hum. Agora só relaxa na cadeira, na posição mais confortável possível. Eu quero que você se imagine numa floresta. Pode relaxar. Simplesmente visualiza uma floresta. Você vai caminhando nessa floresta. E nessa floresta você vai encontrar uma caverna. Você vai entrar nessa caverna. Quero que você olhe para a caverna. Visualize os detalhes. E dentro dessa caverna vai ter uma escada que vai descer. Ela vai descer até um lugar mágico. Esse lugar, eu não sei o que tem nesse lugar, mas você sabe. É um lugar encantado, onde tudo é possível. Você vai descendo a escada, vai descendo e chega nesse lugar. Nesse lugar, eu quero que você simplesmente veja o que tem lá. Não force nada, não tente construir nenhuma imagem, só deixa ver o que aparecer. Seja receptivo. Perceba, veja os detalhes. Nesse lugar agora, se você é homem, você vai chamar a figura de uma mulher. Se você é mulher, vai chamar a figura de um homem. E deixa aparecer. Não controla a imagem. Deixa ela aparecer. Chama. E quando vier, preste atenção. Como que é essa figura? Se essa figura chora ou se ela está feliz. Se ela está saudável ou está adoecida. Se essa figura, se ela se sente carente ou se está plena. Só perceba. Agora, você vai tentar trazer do mais profundo do seu coração amor por essa figura. E você vai percebendo que quanto mais você ama essa figura começa a se transformar. Essa figura vai ganhando uma nova luz, ela vai ganhando novos contornos. Concentre em sentir amor, amor por essa figura. E note o que vai acontecendo. Sinta amor, o amor como uma energia.
fluxo de energia que emana de você e vai para essa figura. Sente o poder, o calor que traz no seu corpo, o amor é um fogo que não queima a gente, mas ele transforma. Sinta o poder dessa transformação. Agora, percebendo já os efeitos do amor, eu quero que você abrace essa figura e você fale para ela o quanto você a ama. Sinta o poder que isso tem. O poder dessas palavras. Agora eu quero que você se despeça dessa figura. Fale que você vai visitá-la novamente muitas e muitas vezes, sempre que você puder. Se despeça dela e retorne para aquela escada. Comece a subir a escada. A escada que vai te levar até aquela caverna. Chegando até a caverna, você sai da caverna e retorna até a floresta. Perceba se aquela floresta também se transformou, se a floresta ganhou novos contornos. E como que você está se sentindo? Eu vou contar até 3 e vocês vão despertar. E quando despertarem, quero que vocês sintam o amor fluindo no seu coração. 1, quero que vocês sintam o seu corpo, seus braços, suas pernas. 2, um sentimento bom no coração vai crescendo, vai espalhando por todo o corpo, vai crescendo, espalhando por todo o corpo, crescendo, espalhando, crescendo, espalhando. 3, pode abrir os olhos. Muito bem. Esse é um exercício prático, simples, fácil de ser feito, usando essa chave, a chave do amor, que permeia toda a obra de Jung. Não dá para entender Jung sem entender a chave do amor. E que é pelo amor que a gente faz a reintegração. Muito comumente a gente fala assim, né? Eu preciso amar a mim mesmo para poder amar os outros. Mas, na verdade, se você não amar os outros, você não vai amar você mesmo. Porque, principalmente, esses aspectos do seu inconsciente você vai negar. Né? Então, é preciso amar os outros para poder amar a si mesmo e, principalmente, aqueles que a gente tem mais dificuldade em amar. Porque a nossa dificuldade é justamente o nosso inconsciente falando para a gente, olha, precisa olhar para isso. Você está negligenciando esse aspecto em você mesmo. Esse aspecto
quer seu devido reconhecimento, seu devido tratamento. Ele quer se integrar ao todo.